Savara Show. E sejam bem-vindos a mais um Subara Show. E hoje nós vamos fazer o que nós fazemos de melhor, que é falar das pessoas. Especialmente de organizadores de evento, que é o nosso esporte, não é? Vixe! Então, ó, eu vou bancar um pouco de advogado do diabo aqui, eu vou, não é passar pano, mas eu vou dar uma interpretação de quem também tentou organizar alguns eventos. Não, a gente é justo. A gente é venenoso, mas a gente é justo, por favor. Mas, começando, eu sou a Adri, que não aparece aqui há um tempo e tem a tendência de ignorar as pessoas nas mensagens. Peço desculpas por isso, mas não é o assunto pra agora. E quem tá comigo, por favor? Meu nome é Mário. Que é o dono da casa. Não é dono da casa, né? Eu só tento deixar arrumado, só. Eu sou um sommelier de eventos, né? Eu tento ir na maioria que eu posso. A maioria dos que eu fui, eu não sei se eu precisava ir ou que eu gostaria de ter ido. Mas quando a gente acha que a gente vai parar de falar de evento de anime, aqui ou eventos em geral, a gente sempre surpreende com novas pautas, né? A gente se surpreende com novas pautas porque elas muitas vezes caem no nosso colo, que foi o que aconteceu. Essa semana saíram os preços da CCXP 2022. Uhum. E desnecessário dizer que as pessoas não ficaram muito felizes com o preço da CCXP 2022. Então, a gente vai falar hoje de... Não vai ser só da CCXP, nós vamos falar de eventos gourmetizados. Ou seja, aqueles eventos que estão ficando mais caros do que eles valem. Primeiramente, a gente não precisa falar quais eventos a gente vai, porque nós já tratamos disso algumas vezes. E o Mário, vocês sabem que é ratinho de evento há muito tempo. Ele não vai se defender disso, vai? Não vou. A minha experiência com o evento já é um pouco menor. Eu comecei a conseguir ir em eventos que não fossem os organizados aqui em Campinas há muito pouco tempo. E desses foi BGS 3 anos e 1 ano de CCXP, que foi o último ano antes do Apocalipse. Ah, foi em 2019, então, o último Foi evento que você foi. 2019, eu fui na última CCXP presencial. Aham. Foi o primeiro que você foi? Foi a primeira CCXP. BGS eu já tinha ido por 3 anos seguidos e CCXP foi a primeira. Porque foi a primeira que eu tinha dinheiro e tava trabalhando pra poder pagar. Mas eu vou deixar a palavra com o Mário, falando da experiência dele com algum grande evento qualquer, que, tipo, vou deixar ele escolher. E Vixe. como ele foi mudando ao longo dos anos e como o preço foi mudando ao longo dos anos. Você diz o primeiro... porque o primeiro grande evento que eu fui é complicado. Por exemplo, eu comecei a ir em eventos de anime, né? Mas antes de ir no meu primeiro evento de anime, eu fui numa feira chamada EGS. Essa é velha, tá? Tipo, Nossa. se você for velho paia, essa era a Electronic Game Show, que aconteceu em São Paulo. E ela não tem nada a ver com a BGS, mas era uma grande feira de jogos eletrônicos, né? Que aconteceu aqui em São Paulo. Essa foi paia. Essa assim, como revelar a sua idade e o fato de você ser grupo de risco de Covid sem revelar a sua idade? Não, mas eu era novinho. E eu fui com a molecada da rua ainda. A gente combinou e a gente foi junto, assim. E você lembra quanto que você pagou nesse evento? Nossa, não. Mas eu vou chutar com uns 10, 15 reais, mas se você for pegar pela, sabe, pela inflação e etc, vai dar 40 reais, sei lá. Eu chuto que seja isso, né? Porque isso foi lá em 2004, acho, 2003, 2004. Assim, foi o grande, mas depois eu comecei a ir nos eventos de anime. E aí houve uma progressão, né? Porque os eventos de anime, eles eram muito localizados, né? Exceto o Anime Friends, porque ele sempre foi grande. Eles eram muito localizados, até mesmo Anime Friends, né? O Anime Friends ainda era algo muito caseiro, sabe? Não sei se você concorda comigo. Então, assim, quando ele começou, era uma coisa muito experimental ainda, né? Não era, a cultura de anime não era tão disseminada, ainda eram, assim, comunidades muito menores, e então os eventos eram muito menorzinhos, muito mais meia dúzia de maluco tentando fazer acontecer. Foi só isso mais mesmo. recentemente que assim, as pessoas começou quando os downloads de anime começaram a ficar mais populares, quando os mangás começaram a ficar mais populares. É pirataria, cara. O Brasil, as coisas do Brasil se popularizam pela pirataria, a gente sabe disso. Mas... Óbvio que teve... Por exemplo, eu sempre consumi mangá, né? Óbvio que teve muito incentivo das empresas, mas eu concordo com você que há popularizações, né? Sim, teve claro. a TV aberta e até porque acabou indo um pouco junto, de ter mais mangás, a uma qualidade melhor, a preços melhores. Preços melhores, tá, nem tanto, mas mais variedade, encadernações mais bem feitas. Os mangás começaram a ficar acessíveis, então a cultura começou a ficar mais acessível. Essa cultura. Então os eventos começaram a ganhar projeção, né? É fato que, assim, na minha percepção, os eventos de anime, eles começaram muito parecidos com esses Bunkasai, né? Que são aqueles festivais escolares do Japão, né? Lá no Japão tem até um feriado pra quando tem os Bunkasai, né?
Também falam que tá muito ligado com os Bunkyo lá, porque né, o grupo de jovens que organiza. Mas é fato que os eventos de anime aqui no Brasil eles começaram com essa pegada mais grupo de fãs e foi se desenvolvendo, né? Depois foi melhorando aos poucos. Então eu fui vendo essa melhoria gradual, né? O Anime Friends ele foi indo para locais maiores, assim por diante, né? E para mim, até então, lá dentro, eu ouvi isso de pessoas lá dentro em reuniões até da Yamato que eu fui, que eles falaram, cara, é um sonho pra gente ir num grande pavilhão. Aqui em São Paulo a gente tem, por exemplo, o pavilhão da AMB, né? Seria um sonho pra eles, porque o metro quadrado é muito caro, para eles é inconcebível dado a projeção do evento, sabe? E é verdade. Quanto maior um evento, maiores os investimentos que tem que ter de segurança, de estrutura. É um puta rolê você planejar um evento grande, né? Um evento pequeno. Não tem investidor o suficiente pra você conseguir projetar um evento desse. Isso é difícil. Isso é fato. Com certeza. Aí que tá o ponto. Houve um momento de disrupção aqui em São Paulo, tá? Em 2010, mais ou menos, a BGS começou a se desenvolver. Mas ela começou lá no Rio como Rio Game Show. E em algum momento ela falou, não, agora a gente é Brasil Game Show, vai ser em São Paulo, acho que foi a partir de 2012. O primeiro evento foi em 2012, acho. Né? 2011 a 2012 aqui em São Paulo. Não foi 2012, porque... Peraí. Em São Paulo. Ah, tá. É porque eu lembro de... A primeira foi em 2000 e... A primeira BGS mesmo foi em 2009. Foi, como o Rio Game Show, né? Isso, como Rio Game Show. Eu tava pensando, eu tava meio bugado, porque, mas eu lembro que na de 2019 era a comemoração de 10 anos, aí agora fez sentido. E aí, acho que em 2011, 2012, eles transformaram em Brasil Game Show e eles vieram para Expo Center Norte. O Expo Center Norte é o maior centro de eventos aqui em São Paulo, mais caro, mais fodido. E aí tudo mudou de figura, cara. Era uma outra qualidade de evento. Foi um outro padrão de evento, né? Que assim, de estrutura, de atrações que eles traziam, eu lembro que assim, quando nas primeiras edições que eu ainda não tinha a menor condição de ir, eu acompanhava e pensava assim, caralho, olha o tamanho disso, olha quantas pessoas, olha a estrutura, olha os palcos, olha os stands. Uau! Então. Não, você tem empresas Nintendo, Sony, Microsoft participando, né? É outra questão. E aí o padrão elevou. Assim, foi uma quebra de paradigma, assim, pra todo mundo. Então, as pessoas começaram a guardar dinheiro pra ir na BGS, sabe? Começaram a guardar o evento, assim por diante. Então, eu acho que isso foi a gourmetização. Então, eu queria citar essa BGS porque foi o meu primeiro impacto percebendo a qualidade do evento. Sabe? A qualidade de estar num evento com um ambiente fechado e preparado para ser um evento, que não fosse uma escola, que não fosse um local aberto, entende? Porque até então, os eventos que eu tinha ido eram isso. Era muito mais relacionado ao Bunkassai, que os Bunkassais são em festivais escolares e eram escolas. Exceto o Anime Friends 2010, 2011, que foi tipo no Mart Center, que apesar de gostar de lá, tava caindo aos pedaços, a gente tinha medo de cair, tipo, um pedaço de reboco na cabeça, assim, uma telha de amianto também. Mas é isso. Então, pra mim, já citando a história e citando tipo, um evento, tipo, BGS tipo, mudou muita coisa, assim. Sim. E aí, a forma de as pessoas, até uma das coisas que também ficou mais forte foi o envolvimento das empresas, tanto que, assim, fica mais gritante mais recentemente, porque quando na última BGS você tinha stands inteiros mantidos por, não só, assim, tinha o stand da Fanta, tinha o stand, sei lá, além dos estúdios, dos desenvolvedores, nós tínhamos vários stands de periféricos, vários stands de hardware mesmo, de hardware e acessórios de computação que o pessoal estava fazendo para vender os próprios produtos, então virou uma feira de negócios, inclusive. Eu lembro, porque na época, em 2019, eu trabalhava numa loja de venda de PC Gamer e acessórios. E o meu chefe e o filho dele, eu espero que não escutem, porque eu tenho opiniões sobre o filho dele, mas deixa quieto. Eles foram no Business Day, que é o primeiro dia do evento. Isso. Que assim, é voltado mais para mesas de negócios mesmo. Então, eles abrem para o pessoal que é de imprensa e de negócios, sim. Sim. Então, assim, eles foram lá para fechar parceria, para conversar com o fornecedor, para ver tendências. Então, no caso específico da BGS, ganhou esse aspecto, né? O que acho que, por um lado, deixou mais profissional, só que, por outro, deixou bem mais... Assim, acho que foi a grande ruptura da estrutura de eventos que se tinha antes, e que a CCXP aconteceu a mesma coisa, só que no próprio tempo dela, por assim dizer, porque a CCXP já nasceu, ela já nasceu com essa visão, tipo, de começar assim.
né? Que é a uma visão diferença. comercial, sim. É uma visão bem mais comercial. Sim. Então, quando que foi a primeira CCXP? Que ainda era Comic Con Experience, que eles não puderam mais dizer o nome. Foi em 2014 e deu uma treta. Porque quando o pessoal da Omelete estava trazendo a Comic Con Experience, outras empresas já detinham o nome Comic Con aqui no Brasil. Então a gente tinha a Comic Con Brasil, não sei se era esse o nome, que era da Yamato. E quando foi anunciada a Comic... deu uma treta. Olha a treta. Quando a Comic Con Experience foi anunciada, a Yamato foi lá e anunciou um evento. E assim, vamos fazer um também. E aí alugou um galpão lá, fez 2 meses antes, em agosto. Foi óbvio, não preciso dizer, foi um fracasso, né? Tipo, não foi ninguém, assim. É porque a Comic Con Brasil, acho que ela acontecia dentro do Anime Friends, né? A Anime Friends concentrava um monte de coisa lá, entre eles tinha um espaço lá voltados a quadrinhos, assim por diante. Quadrinhos mais americanos, né? E coisa que a proposta da Comic Con, tanto gringa quanto o que eles tentaram adotar aqui, era justamente de não ser um evento tão segmentado. Porque, assim, a BGS, por mais que ela tenha aberto um pouco, ainda é um evento de games. O Anime Friends, por mais que tenha segmentado bastante, tenha expandido bastante, ainda é um evento de anime. Há controvérsias, talvez. De cultura pop, sim. Mas assim, agora, isso de eles migrarem mais pra cultura pop foi uma coisa mais recente. Porque na raiz desse evento era anime, cultura japonesa, mais recentemente cultura coreana, K-pop e por aí vai. Mas aí foi expandindo um pouco mais recente também. Talvez até indo na crista da onda de eventos como a CCXP, que ficaram mais populares. Só que aí entra o outro problema, que é oferta e procura, que é viver num país capitalista, num mundo capitalista, né? Uma pergunta, no seu primeiro Anime Friends, quanto você pagou de ingresso? R$10. Na verdade, eu paguei 8 porque eu comprei antecipado, né? Então era uns R$8. No último Anime Friends que você foi, quanto que você pagou de ingresso? Ou quanto você pagaria? Porque você é imprensa, você é VIP, então não paga mais, né? Não. Calma. A controvérsia. Não, os últimos Anime Friends eu fui como visitante. Aí que tá. O Anime Friends, ele permitiu, em alguns dias específicos, os últimos, e aí eu vou defender Anime Friends, ele deu um ingresso social. Eu lembro disso. Um dia específico ou 2 dias você podia ir de graça. Foi primeiro um dia, aí depois eles do nada deram mais um dia. Eu sei porque eu peguei ingresso da Bandai Namco, mas eu não consegui naquele ano. Não, era isso. Acho que faltou público, né? E eles, pra promover mais o evento, porque ingresso não paga o evento, gente. Só pra avisar, tá? Tipo, o que paga é o patrocinador mesmo, assim. Ingresso paga no máximo o aluguel do lugar e olha lá. Ele vai pagar uma porcentagem lá do investimento. Eles liberaram a entrada lá e foi isso. Então, assim, eu acho muito legal isso. Eu entrei de graça nesses dias, os últimos dias que eu fui. Nesse ponto não é nem uma crítica a Yamato, é que assim, é um sinal dos tempos, de que assim, os eventos vão ficando maiores, então eles vão ficando mais caros. Mas já era Maru, viu? Não era Yamato, não. Então, já era Maru? Então não é Yamato, tá, foi bom. Normalmente eu defendo a Yamato, mas nesse ponto a Maru mandou muito bem, sabe? Sim, eu lembro que assim, fizeram muito barulho. E assim, a pessoa que entra no evento, ela não vai. É muito difícil você entrar num evento desse e não consumir. Não comprar, que seja um mup, que seja uma água, que seja um quadrinho, que seja um brinquedo, um bottom, um caralho, que seja, sabe? Sim. É muito difícil você não consumir dentro desses espaços. Aí eu posso dar o exemplo que eu vi no Campinas Anime Fest, que é a minha referência principal de evento, porque eu reclamo dessa merda todas as edições e eu estou lá em todas as edições. Porque, whatever. Cada um com seu relacionamento abusivo. Quando eu comecei aí, o primeiro que teve, eu fui na primeira edição, que foi lá em 2011, eu acho, que esses eventos, os eventos do interior do Circuito Anime Fest são mantidos pela Avalon, que é uma revistaria, e tem a parte dos eventos também. Então, os eventos de Campinas, Piracicaba, Ribeirão Preto, tem mais um que eu não lembro qual é, são mantidos pela Avalon. E no primeiro custava acho que R$15. No último, no primeiro lote, eu já tava pagando 40. Teve uma inflação nesse meio, né? Não teve? Claro, teve a inflação e tudo mais, e o evento também cresceu. Só que algumas coisas, e eu não tô nem falando como otaka velha saudosista, algumas coisas realmente foram se perdendo, sendo que elas deveriam estar melhorando. Que são questões estruturais, que são questões de organização. Que o evento crescia. Cada edição foi maior que a anterior, apesar de ser sempre o mesmo local, era visível que tinha muito mais pessoas, tinha muito mais estandes, tinha mais atrações. Só que a organização dos aspectos do evento não acompanhou isso da forma como deveria. Talvez o Liceu Salesiano, que é a escola onde acontece o evento, já não comporte mais o CAF. Eu acho pessoalmente que não comporta. É uma escola grande, e é uma escola grande, mas mesmo assim, o evento
é possível, é o maior evento da É que região. Campinas é muito grande, né? Isso que é curioso. Então, a Campinas é grande e tem todas as cidades do entorno. Eu moro em Paulínia, que é uma cidade vizinha. Uhum. Ele polariza toda a região. Então, as pessoas da região todas, como o CAF virou a única opção de evento de anime depois que os outros morreram, claro que o pessoal fica na seca e claro que o pessoal vai baixar lá mesmo que fale mal em toda a santa fucking edição. Que é o que eu faço. Uhum. Mas que eu acho que esse que é o maior problema, não é nem as atrações mudarem ou a pegada mudar, isso é nos tempos, vai acontecer. Só que questões estruturais já é um erro primário demais pra uma coisa com 10 anos de tradição, sabe? Sim. Que é o que eu vejo na Avalon. E que é o que muitas pessoas têm visto na CCXP. Eu não tenho muito parâmetro porque eu só fui em uma edição. Mas eu acompanho as discussões e eu percebi que muitas coisas lá estavam, de fato, extremamente desorganizadas na edição em que eu fui. Você chegou aí na CCXP já? Mas claro que foi, né? Ou não? Fui uns 2 ou 3 anos. Eu fui no primeiro. Uhum. Fui no primeiro, acho que no segundo, 2015 também. Naquela época, a gente até foi pra fazer cobertura mesmo. E aí, como visitante, eu fui, tipo, em 2018, 2019 eu fui também. 2019 foi o ano que eu fui. Uhum. E assim, aí você realmente percebe que ele ficou. A gourmetização entra aí. Porque os preços foram subindo exponencialmente. Só que o evento também foi ficando cada vez mais desorganizado. Eu vou passar a palavra pro Mário, porque eu tô falando demais. E peço Não, desculpas imagina. por isso. Então, assim, como que você vê essa evolução ou involução de certos aspectos dos eventos de lá pra cá, considerando que eles estão ficando mais caros, eles estão crescendo em número de pessoas, em número de atrações? Então, ó, eu vou ser bastante controverso com o que você tá falando, porque eu acho que é natural. Eu vou deixar um pouco de lado o último CCXP agora, os valores que eles anunciaram, porque eu quero falar sobre isso, mas... Vamos começar falando desses eventos que a gente já ia, Anime Friends e BGS, né? Eu acho que quando você dá esse salto de qualidade, quando você começa a ter uma estrutura muito mais ampla, né, com um local fechado, você tem um sistema de entrada e de segurança mais parruda, né? Você tem patrocinadores, sabe, mais relevantes no mercado, etc. Eu acho que é natural que ocorra esse aumento de valor até para você, controlar o público, porque você vai conseguir controlar melhor a expectativa de público, vende os ingressos antecipados, tem um maior de controle de público. E 2, para você gerar... e isso é curioso, né? Quando você aumenta o valor do ingresso, as pessoas elas confiam mais na qualidade, sabe? Sim. Tipo, então tem no capitalismo... hype, né? Querendo ou não, a cultura do hype é muito forte, né? O capitalismo tem essa questão de exclusividade, sabe? Querendo ou não. Eu só acho um negócio zoado que você pagar, ostentar o ingresso, estar lá, sabe? É uma questão de experiência mesmo. Você fala, eu estou aqui porque eu posso. Então, tem isso. Então, gera esse fenômeno assim no público. Assim, querendo ou não, eu acho natural. O problema disso é que isso tem impacto direto em questões sociais, né? Pessoas com menos poder aquisitivo não vão conseguir no evento. Eventos como Anime Friends e na verdade todos esses eventos culturais de cultura nerd, etc., eles são muito preciosos para as pessoas de baixa renda, sabe? Que moram em periferia, etc. Eu conheço gente assim que ia nos Anime Friends que realmente vem de locais periféricos, né? De muitas regiões periféricas de São Paulo, às vezes de outros estados. Sim. Mas pra eles é aquele dia, aquele momento, sabe? Estar lá. Eu conheci muita gente assim no Anime Friends. É que esses eventos, eu iria até um pouco mais longe pelo que eu vejo até de círculos de amigos e de comentários, porque por serem espaços, em tese, mais livres, de expressão mais livre, as pessoas acabam sendo espaços acolhedores para vários tipos de pessoas, inclusive para vários tipos de minorias, sabe? Para vários tipos de... onde você realmente... É um lugar que você realmente pode se expressar tal como você é, sabe? Seja criativamente, seja assim, mesmo que seja só você estar entre seus amigos e seus amigos estarem usando roupas engraçadas e você tá podendo se divertir com uma coisa que fora daquele espaço provavelmente não vai fazer sentido pra muita gente, sabe? Ou essa força que esses espaços têm é muito importante. E tem essa questão que você falou também, que eu vejo. Eu sei porque eu não digo que eu moro numa quebrada, não moro, mas não vou dizer que eu moro também nos condomínios ricos da cidade. Sim. E é muito engraçado que que Campinas, que você tá falando mora em Paulina, né? Mas a região aí é muito discrepante, né? Tem a parte rica e a pobre mesmo, né?
é muito gritante. Aí eu vejo os moleques que pegam o mesmo ônibus que eu pego, porque eu vou pro evento de busão. E é muito legal, porque assim, você vê que eles vêm de lados mais pobres da cidade, até mais pobres do que o que eu venho. E, tipo, eles estão muito felizes, eles estão causando muito no ônibus, e eu fico lá só, vamos lá, cara, vai ser legal. Eu, tipo, não, eu já passei da idade de interagir com gente randômica no busão, mas eu fico lá, tipo, isso aí, molecada, se diverte, vai firme. Mas é isso, são espaços importantes pra pessoas que às vezes não se sentem conectadas em outros lugares, né? Sim. Eu conheço gente que, de periferias, eu vou citar, por exemplo, o perfil do Anime de Cria, né? Que ele coloca personagens e referências do mundo dos animes tipo, em notícias e ele atinge esse público. Por que esses personagens atingem? Porque essa cultura atinge esse público na periferia. Nenhuma outra atinge. Exato. Mas isso atinge, né? Passou anime na TV aberta, né? Um monte de gente conhece, etc. Né? Então, qual que eu acho que é o problema, especialmente do Anime Friends, né? Quando você não tem esses preços sociais, essa galera fica, sabe, a ver navios, assim, é muito complicado. Então, eu acho que no caso do Anime Friends, tudo bem, eles conseguem controlar. Tem um dia lá que eles conseguem fornecer de graça porque é patrocinado. Eles também fazem algumas entradas sociais, por exemplo, traga um quilo de alimento, a gente vai fazer uma meia entrada, né? Tudo bem que isso é necessário por lei, assim. Em que em São Paulo eles obrigam você a ter uma entrada social. É que normalmente o que os eventos fazem? Eles colocam o preço da inteira como meia. E aí você já vai levar o quilo de alimento e pagando o preço da inteira, assim, é mó filha da putagem, né? Isso explica muita coisa. Então. Pensando bem. Os caras são bem sacana, mano. Tipo, se você tá pagando inteira mesmo, você tá. Mano, você tá muito errado no rolê, cara, mas firmeza. Então, assim, tem esse lado. Com a BGS, a coisa muda um pouco de figura porque é um evento corporativo, tá? É um evento. É um evento comercial, Comercial. É um evento de business também. É. Tem a parte divertida, mais, assim, mais para entretenimento. Tem os stands de teste, os stands variados, não só os para você testar as demos, tem as áreas de cosplay. Sim. Tem bastante, só que no fim das contas é mais um evento para pessoas do ramo dos negócios fazerem seus negócios e para você seguir tendências de mercado e às vezes sair de lá com alguma coisa nova, com alguma, sei lá, um equipamento novo, ou sabendo as tendências futuras, sabe? Porque você vê o pessoal testando, você vê protótipo, você vê umas coisas legais. Tem de tudo, né? Tem o business to business, né, que eles falam, e tem o B2C, né? Eu já fui também no BGS como business, né? Eu tive experiência de encontrar as pessoas lá e realmente vem produtores e diretores e executivos de outras empresas grandes do mercado para conversar lá, né? Sim, é uma chance de até eles próprios conhecerem novas tendências, né? Isso. Eu lembro que tinha pelo menos o stand da Redragon lá, tinha o da Gandias, que acho que tinha o da Razer, mas acho que o da Razer era alguma coisa da Arena de Esportes, não tô recordando. Mas eu lembro claramente que Redragon e Gandias estavam vendendo alguma coisa lá, porque até o pessoal do meu trabalho voltou falando, porque foi justamente com quem eles foram ver, com quem eles foram conversar. O foco deles lá era esse. Sim. Só que aí tem a coisa da BGS. Aí eu meio que vou defender a BGS também, pero no mucho. Aham. O ingresso primeiro, o ingresso deles ainda é mais acessível que o da CCXP, por exemplo. Tá? Especialmente porque eles lançam o lote muito, muito cedo. Você pode comprar, Sim. tipo, a R$40, sim. Sim. E eles têm meios de você. Eu acho que eles têm meios muito interessantes de trazer pessoas. Por exemplo, os passes VIP para cosplayer, por exemplo. No ano que vem eu vou sim. Eu participei da seletiva, eu vou com passe cosplayer. Porque eles sabem que é uma coisa legal, uma coisa que atrai visibilidade, então é uma troca que eles propõem. Mas aí também tem o contraponto da galera da periferia, né? Como é que eles Sim. fazem? Como é que eles fazem? E eu não tô dizendo que a BGS é acessível, pelo contrário, também não é. Mas aí o que é interessante é que são eventos. A gente sabe que são eventos que foram feitos para vender e foram feitos para uma fatia da população muito específica. Só que aí, como é que a gente faz então? O problema maior, na minha opinião, isso é um problema, com certeza é, mas um grande problema é você ver eventos menores que estão seguindo pelo mesmo caminho. Que estão Uhum. tentando ser a CCXP, que estão tentando ser a BGS, ou sabendo que não dá para ser um evento desse tamanho ainda, tentando ser coisas similares e fazendo coisas similares e tentando cobrar preços similares, que não é razoável. E aí fica essa discussão do até que ponto a gente paga muito por entretenimento. O entretenimento no Brasil é muito caro. Com certeza. E esses eventos, eles
ajudam a popularizar o entretenimento ou eles só elitizam mais esse entretenimento? É a pergunta que a gente faz. Esse é o ponto. Eu não acho que o problema é a gourmetização. Eu acho que o problema é a elitização. Exato. Porque, assim, querer melhorar a estrutura, você querer dar tipo, mais conforto, aumentar a segurança, sabe? Trazer isso melhora muito porque você garante mais patrocinador, fornecedor, sabe? Você vai ter uma estrutura melhor para fornecer. É um negócio, eles querem lucrar. Isso por si não é ruim. Assim, você querer lucrar em cima de um trabalho que você está fazendo, por si só, não é uma coisa ruim. Nenhum deles está se propondo a fazer trabalho social, né? Eles são um modelo de negócio. Lembrando que eu tô falando assim, você não ganha dinheiro com ingresso, você ganha dinheiro com o patrocinador. Exato. Só que para você ter patrocinador, você precisa ter estrutura. A estrutura é cara, então você vai ter que gourmetizar o evento. É uma relação complicada. O patrocínio é justamente para você... Esses grandes patrocinadores, eles não estão lá porque eles são bonzinhos, eles estão querendo vender o peixe deles também. Sim. O que, novamente, não é um problema. Só que a realidade que a gente vive aqui não é a mesma da galera que vai na San Diego Comic Con, por exemplo. Não dá pra fazer o mesmo paralelo, entendeu? Não dá. Se bem que quando o Érico Borgo ele falou, olha, quando a gente tentou trazer a Comic Con Experience pra cá, pro Brasil, a ideia eles falaram, olha, a gente quer trazer um pouquinho da experiência do que é lá fora. Então eles realmente trouxeram. Então eu não acho que, por exemplo, a Comic Con Experience tendo um preço exorbitante desse, eu não acho que eles estão fugindo do que eles se proporam. Que é realmente um evento igual a San Diego Comic Con. Porque a San Diego Comic Con, você não vai lá pra ver cosplay, você não vai lá pra ver atração, você não vai lá pra ver, sabe, show, etc. Tipo, nada disso. Você vai lá pra comprar e gastar. Você vai gastar lá. Você chega lá e vai comprar edição limitada de figure, você vai comprar edição limitada de pôster, de quadro, você vai tirar foto com o ator e vai pagar, você vai fazer meet and greet. É isso que é a experiência deles lá, né? Então você gasta. Exato, e gasta muito, gasta muito. O problema é que aqui no Brasil a gente não tem que nem você falou, essa realidade da galera dos Estados Unidos, né? A grande parte da população aqui ganha salário mínimo, ou nem salário mínimo. E o salário mínimo aqui não contempla nem, sabe, a cesta básica que você precisa pro resto do mês. Assim, eu consegui em 2019, parcelando a entrada no primeiro lote em 6 vezes. Nossa. E assim, era o mais básico pra ir 2 dias. E foi assim, chorando 2 dias. Por quê? Mas assim, eu tinha como, eu meti o louco e passei um tempo pagando. Passei, mas deu certo. Só que tem coisas também que aí volta no que eu falei, que cobrar esse preço é uma coisa, porém, exatamente por esse preço ser tão alto, certos erros que certos espaços cometem já não são mais perdoáveis. Vou dar um exemplo menor e um exemplo da CCXP que é o que justamente gerou tanto buzz esses dias. Uma coisa que eu tenho percebido em relação ao Campinas Anime Fest é que certos aspectos deles estão ficando mais e mais desorganizados à medida que as edições vão avançando. Você esperaria que um evento mais caro, já que eles já estão esperando um público maior, porque é bem menos, não é tanto ingresso assim vendido na porta, você esperaria que teria uma entrada mais organizada, você esperaria que teria uma estrutura de concursos mais organizada, você esperaria que você conseguiu um stand pro pessoal de artist tele, pros vendedores, não seria um rolê tão complicado, mas é. E não é um erro que aconteceu em uma edição, são coisas que se repetem em todas elas, entendeu? E não é por falta das pessoas reclamarem, justamente por ser uma comunidade relativamente menor do que de um AF, ser um evento bem mais local, a comunidade se conhece, então, assim, as críticas ressoam muito. Problema de segurança, a gente todo santo ano tem alguém sendo roubado na sala do K-pop, é sempre a mesma sala, cara. Porra, é batata. Você vai no evento, você entra na página do Facebook e só espera a primeira pessoa falar que roubaram o celular ou o computador dele da sala de K-pop. É inacreditável. Claro, e não é que não tem seguranças, você vê seguranças por lá. Até por uma. Acho que até por um. É obrigatório ter um certo número, alguma coisa assim, dependendo do número de pessoas. E as últimas edições foram bem lotadas. As últimas edições tinha a revista que deveria ser um pouco mais. Sei lá, eu achei a revista bem porca e daria. Eu que tava com as mochilas cheias de coisa, a pessoa só olhou por cima e mandou entrar. Tudo bem, mas isso sempre vai ser assim, não tem jeito. Sempre vai ser, mas é isso. Tipo, o evento quer crescer, mas são certas coisas que acabam ficando um pouco amadoras demais. Mas, querendo ou não, é um evento menor. Agora, a questão da CCXP, que eu não sei se é desorganização ou se realmente foi uma pisada de bola grande deles. Que foi eles anunciarem a venda dos ingressos agora. A gente ainda não tem nem certeza se vai dar pra fazer um evento desse porte em 2022. Isso é que é foda. Isso é foda. Isso é foda. E
E um preço... E assim, por mais que a gente tenha uma ideia do que encontrar, geralmente alguma coisa ou outra já tá anunciada, alguma ideia vaguíssima do que vai ter, a gente já tem quando a venda é aberta. Da última vez, acho que abriram as vendas em abril. Abril pra dezembro, tem chão. Uhum. Mas setembro pro outro dezembro é impraticável. Você imagina, e assim, com ingressos que ficaram ainda mais caros e você não tem nem certeza do que vai ter nesse evento, se vai valer a pena, se ele vai acontecer. Eu acho que o maior erro foi esse. Não foi uma. Não era hora de abrir isso ainda, entendeu? E eu pessoalmente acho que vai acontecer no que vem e vai ser legal. Tipo, é inegável, vai ser legal. Mas não tava na hora de abrir as vendas ainda. E acho que isso foi o que pegou mais mal, porque deu uma impressão, me deu pelo menos uma impressão muito ruim, que é como se a gente tivesse comprando uma coisa sem ter a certeza do que vai ser. É um crowdsourcing, é um crowdfunding, aliás, que eles fizeram, que eles estão fazendo. No fim das contas, é o Kickstarter que os caras fizeram. Mas é que no caso de evento, tipo, quando você. Não é só o crowdfunding, né? Quando você já tem venda de ingressos prévia, você já sabe a estimativa de público. E aí você vai pra patrocinador e fala: olha, já tenho 5 mil pessoas que vão estar no evento, 10 mil, 30 mil, entendeu? Porque compraram ingresso antecipado. E aí você consegue negociar espaço. É isso que é foda. Acaba sendo um ciclo ciclo, que horror. Ciclo retroalimentado, né? É. Porque assim, as pessoas não compram os ingressos porque elas não têm certeza do que vai ter, não têm certeza se vai ter, e o fato de estar caro num país que está cada vez mais quebrado também tem o seu peso. E aí, por conta disso, eles não conseguem fazer o evento crescer porque os patrocinadores não vão confiar. Assim, eu imagino que tinha muita gente que tenha inclusive guardado dinheiro pra ir na de 2020, que não rolou, e tenha guardado pra ir na de 2021, que naturalmente não rolou também. Sim, claro que eles acabam surfando nessa onda também da abstinência de eventos, que eu acho que é canalha também pra caralho. Mas E tem aquela coisa, né, também, que quando algo se esgota, quer dizer que você gera um outro fenômeno desse capitalismo, que é a exclusividade, né? Se esgotou, a pessoa não vai, o resto que as pessoas talvez comprassem, estava em dúvida, não vai mais conseguir comprar. Então ela vai ficar com aquela ansiedade, né? Se abrir o lote de novo, ela vai comprar para não esgotar de novo. vai comprar mais caro. É. Vai comprar mais caro. E tem gente que faz especulação também, né? Então, compra, depois vende mais caro. O que tem de cambista comprando ingresso dessa bagaça, velho, é ridículo. Então, é isso, é difícil. Mas a gente pensa, quem faz isso, dificilmente é a pessoa que nunca foi numa CCXP. Então eles acabam limitando um pouco o público, porque pra mim, pelo menos, queria até ver sua visão sobre, pra mim, esse tipo de manobra afasta possíveis novos consumidores. Afasta. Então, assim, eles estão se fiando na galera que realmente tá lá todo ano. E essa galera que tá lá todo ano, eles sabem que consegue gastar, mas até que ponto esse modelo, ele é sustentável, sabe? Fica aí a dúvida. Eu acho que é sustentável, porque eu vou comentar em relação a como que tá o mercado do gênero nerd aqui no Brasil, né? Uhum. Cada vez mais as varejistas elas estão investindo em produtos pro gênero nerd, né? Se a gente for falar só de vestimenta, antes a gente tinha uma outra marca específica, centralizada, focada em estamparia, né? Essas coisas, em outras coisas pro público nerd. Agora a gente tem grandes varejistas, vamos falar de Renner, C&A, Riachuelo, Magazine Luiza, Marisa. Tá todo mundo entrando, todos esses grandes mercados estão entrando nesse modelo de negócio, porque vende, tem oferta, tem demanda. Se você for numa Renner, espero que você não vá presencialmente, porque, né, a gente ainda tá na pandemia, mas se você for, ou se você entrar no site, você vai ver que já tem hoje grandes sessões pro público nerd, né? Antes de me mudar, eu fui procurar roupa de cama e banho, assim, casa... Como é que é? Roupa... Tem a ordem certa, que é casa, cama... Isso, obrigado. Cama, mesa e banho. E, por exemplo, na loja acho que é não sei se é da Renner ou da Riachuelo, eles têm uma loja só pra público nerd. Tipo, de cama, mesa e banho. Tipo, é uma área só pra coisa nerd, assim. A gente comprou muita coisa nerd, assim, tipo... edredom, travesseiro, essas coisas, uma né? criança que nunca tem dessas blusinhas legal pra feminino plus size. Mesmo feminino, a escolha é mínima. Então, quando eu quero umas camisas da hora, eu tenho que ir na seção masculina. Então, esse é outro problema. Mas isso não é o escopo desse cast, então deixa pra lá. Então, eu sinto que
No público geral, por exemplo, se for umas dessas varejistas C&A, etc., tipo, as roupas normais não vai ter mesmo. Né? Isso é um incômodo. Incômodo até pra mim, assim, tipo, eu também sou grandalhão e eu queria tipo, roupas maiores, mas se eu for no público nerd, talvez tenha mais, né? Tipo, a tendência é ter mais acessível, assim. Só que aí, por outro lado, isso também, até as redes que se especializaram nisso, vou dar o grande exemplo de camisaria que é a Piticas, você tem uma variedade de tamanhos muito legal. Assim, os produtos eles se diversificaram, você consegue. E a qualidade deles não é ruim. A qualidade dos tecidos é boa, as estampas são muito bonitas. Eu gosto bastante, apesar de nem sempre. Elas são um pouco mais caras do que eu tô feliz em pagar por uma camiseta, por exemplo. Mas eu consigo entender o motivo do preço. E Sim. ela atendeu esse nicho de moda plus size, de diferenças de tamanhos, de diferenças modelos neutros, assim, não ser um modelo feminino não ser tipo um cropped só, sabe? Você ter essa variedade. Então, o mercado tá crescendo, como você bem disse. Isso, mas olha qual que é o contraponto. O ticket médio da Piticas, uma camiseta regular, é R$ 59, R$ 69. Sim, exatamente. O maior problema é que todas essas lojas, elas convergiram para também ter produtos nerds, gênero nerd, porque esse gênero no ramo do comércio explodiu. Desde os, sei lá, filmes dos Vingadores que sabe, esse ramo do entretenimento explodiu, tá girando bilhões. Maldita Marvel. Quem não tá comendo fatia desse mercado tá dando mole porque, cara, o nerd mesmo, ele tá gastando. E é isso que essa CCXP tá levando. Se a pessoa tá disposta a gastar R$ 400 com ingresso, o que ela não tá disposta a gastar lá dentro? Né? Exato, exatamente. E aí isso gera essa elitização do público. Né? É normal, porque eu imagino que isso já esteja estruturado desde a San Diego Comic Con. É caro o ingresso lá. É muito caro. Mesmo pra gente que mora lá, estar na San Diego Comic Con é caro. Né? E ainda mais, você vai pra lá, você não vai fazer outra coisa. Não tem um palco principal, você não tem uma atração, sabe, etc. Você tem, tipo, a galera que tá lá no evento e, tipo, você pode pagar, mas você estando lá, você tem que gastar. Você não tem outra coisa pra fazer lá, não você gastar. Então, ele está intrínseco. Exato. E aqui você vê isso. Nossa, eu tava pensando em alguma coisa pra falar e ela meio que fugiu da minha cabeça. Olha, senhor. Mas, nossa, cara, eu tinha pensado um bagulho. Me dá 10 segundinhos, por favor. Não, relaxa. Então, deixa eu só concluir ela. Foi mal. Pode seguir. Imagina, não, daí dá tempo pra você lembrar. Então, a minha impressão é a seguinte, ó. Eu acho que, apesar de ser natural isso, gera um desconforto em mim que esses eventos, eles sempre vão ser elitizados. A CCXP, ela vai continuar sendo elitizada. E é isso. Não tem o que fazer. O pior é que ela acaba afetando também, não apenas as pessoas que querem frequentar esses eventos, mas as pessoas que participam deles. Eu nem imagino quanto que é pra você, uma banca da Art Style da CCXP. Uhum. Assim, você vê artistas que já é um espaço disputado a tapa, porque, cara, querendo ou não, é o Beco dos Artistas o maior evento, de um dos maiores eventos do Brasil. Eu acho que não chega. Eu acho que. Em número de visitantes não é o maior, a CCXP, mas pô, vamos pôr que é um dos maiores do Brasil, se não o maior. É a chance de você dar visibilidade pro seu trabalho pra gente do Brasil e do mundo inteiro. Sim. É muita gente lá. Só que aquela galera que tá tentando crescer, que às vezes até tem uma visibilidade legal nas redes, que tem. Só que não consegue bancar uma cadeira na Art Stelling, tchau e benção, cara. Então, assim, artistas que também são meio que uma atração, eles acabam ficando de fora. Só ficam aqueles que podem pagar, ou que conseguem fazer vaquinha, ou Kickstarter, ou sei lá o quê, sabe? E isso eu acho que é um aspecto complicado, porque muitas pessoas, e eu inclusive, quando eu fui, uma das coisas que eu achei mais fantástica foi a Art Stelling. Sabe, alguns dos meus artistas favoritos, das páginas que eu sigo, da galera que eu acompanho de perto, estavam lá, pô. Eu consegui os quadrinhos do Lebre Coelho autografados, porque o autor, inclusive, é um fofo. É tipo, e você via que ele era um dos lugares que a gente que acabava tendo mais o espírito, vamos dizer, o espírito mais humano que os eventos tiveram um dia. Porque é você conversando com os artistas, é você tem trocando contato ideia. direto, né? É um contato muito E nesse que você foi, eles já estavam vendendo um álbum de figurinhas, né? Estavam. Ah, cara, eu olhei pra aquele álbum e você... Dane-se. Eu conversei com eles lá e o álbum de figurinhas foi uma iniciativa deles, não foi do evento. Ah, que legal.
Então, eles falaram, eles tiveram que tirar do próprio bolso pra pagar, etc. E eles não estavam ganhando nada em cima, era mais pra divulgar a arte e a animação, né? Então Nossa. também tem isso, assim. O evento ele vai prover o espaço físico, né? E talvez até divulgação em site, assim, etc. Mas é o espaço físico. É. E nada mais. E as pessoas têm que fazer, elas estão contando com, muitas vezes, com vender coisas lá, até pra conseguir. Eu duvido, artista não lucra naquele evento por nada. Não tem como um artista lucrar ali. Eu ouvi que o lucra, viu? Lucra? É louco o bagulho. Tipo, eu acho que depende de pessoa pra pessoa. Tipo, com quem eu conversei, falou que lucra. Falou que, tipo, vale a pena ir. Mas ela não vai sair rica, sabe? Mas ela vai. Assim, ela não, ela assim, eu imagino que ela consiga pagar o stand, eu imagino que ela consiga, mas eu não consigo ver essa galera realmente conseguir fazer disso, assim, nossa, realmente conseguir lucrar muito. E tem a questão de custo-benefício, tem a questão do trabalho que você precisa ter, volume de produção de material que você tem que ter, que é um gasto grande, que não é qualquer artista que consegue fazer. Tem muito fator envolvido. Então, eu chuto que assim, ele consiga sair com uma diferença positiva de R$ 1.000, R$ 2.000, sabe? Um artista. O que você gasta em 2 dias de São Paulo, mas. R$ 1.000, R$ 2.000 é o que ele pagaria imprimindo o próximo lote de prints dele, em qualidade Então, mas boa. por exemplo, se ele. Isso eu tô considerando só o custo de produção, sabe? Uhum. Da alocação de espaço de produção. Eu não devo estar considerando, por exemplo, se o cara vai ficar 4 dias em São Paulo, se ele vai pagar hotel, se ele vai, sabe, pagar transporte, né? Esse tipo de coisa. E com alimentação. Óbvio que pra tudo se dá um jeito, né? Por exemplo, em artista na CCXP, os caras dividem mesa, vai lá, puta, vai dividir hotel com 4 caras, sabe? Com 4 pessoas. Então, tem É, todos os esquemas, mas é caro. sim. Isso, inclusive, abrindo espaço para uma reclamação minha com a BGS, porque a BGS ela tem espaço indie lá, né? É meu corredor favorito. Das 3 edições, foi a parte mais legal do evento pra mim. Tá, a locação de espaço indie lá na BGS é muito cara. Né? E, obviamente, nem todo desenvolvedor indie consegue pagar. Poucos estúdios brasileiros conseguem pagar para ir lá. Até por isso a gente tem alguns estúdios americanos. Né? Então, eu fico triste porque a gente tem um cenário indie muito legal aqui no Brasil, que poderia ser promovido lá dentro, etc. Sim, com E não certeza. é porque é caro. E é caro, é pequeno, não tem visibilidade. Né? É óbvio que os maiores patrocinadores vão precisar ter mais visibilidade. Né? Os espaços mais caros são os que estão na porta do evento. Né? Os mais baratos são os que estão lá no fundão. Acontece. Sim. Mas também entra essa questão social. Então, tanto na CCXP quanto na BGS, são 2 eventos que a gente fala gourmetizados, né? Que são elitizados, eles têm essa discrepância, sabe? Com a própria questão social no Brasil. Cara, a gente promover a nossa produção cultural aqui no Brasil, a gente não faz isso. Tá isolado, tá em locais isolados, sabe? E assim, o que a gente consegue fazer é porque o pessoal é teimoso, sabe? Eu percebia que a BGS, a última que eu fui, que foi em 2019, tava muito lotada. Tava assim, Uhum. mais lotada. Foi o ano, acho que foi o maior ano deles. Só que na área indie que estava melhor do que nos anos anteriores, estava maior, tinha mais variedade, acho que eles conseguiram trazer mais gente. Mas ainda era um dos lugares mais tranquilos que tinha. Tinha gente lá, tinha assim, até uma certa fila em alguns jogos, mas não tinha como comparar com outros espaços que nem eram assim. Não tô nem comparando com o stand da Sony, sabe? Tô comparando com outras atrações até menores. E, e é legal porque, assim, é um espaço em que os devs querem que você vá lá, os devs querem conversar sobre o projeto deles, eles querem vender o peixe deles. E é muito legal trocar ideia com eles porque a produção indie brasileira é muito rica. E os caras tiram leite de pedra, do mesmo jeito que os artistas da Arte Style tiram leite de pedra pra fazer as coisas acontecerem. Então, assim, eu acho que seria um pouco de compromisso social, dar um pouco de visibilidade, um pouco mais de visibilidade pra essa galera, tornar esses espaços mais acessíveis. Porque, assim, eu não consigo imaginar eles tendo muita perda se tornassem isso um pouco mais, se tornasse esse acesso um pouco menos complicado, um pouco mais razoável, sabe? Eu acho que o maior problema disso tudo é porque esses espaços, é legal o público ir lá, etc. Eu acho que é importante dar essa visibilidade, mas é mais importante para a questão de business, né? Porque, por exemplo, para um indie, o que vale a pena ir para a BGS? É que o produtor da Sony vai passar lá, o produtor da Microsoft vai passar lá, sabe? Ou possíveis patrocinadores É, sim, pessoal de periféricos, de equipamentos, sim. de outras empresas. Mas é aquela coisa, se pra gente passa batido, pra eles também passa. É sintomático passar batido pro visitante médio do evento,
Então, essa é a minha reclamação, assim, tipo, com esses eventos gourmetizados, sabe? Que eles não dão atenção para o próprio espaço nacional. Não é que eu esteja querendo passar pano para os eventos. Eu acho natural essa precificação, tá? Porque, por tudo que eu já falei, infelizmente, o núcleo nerd aqui no Brasil, ele tá se direcionando para deixar de ser um nicho, ele virou mainstream, uma marca mainstream, mas ela é elitizada, né? Então, ela tá muito relacionada ao colecionismo. Colecionismo vende, é caro, a exclusividade também vende, é caro, e o que eles vendem é a experiência, né? A experiência de você estar lá, a experiência de você mostrar que você faz parte da elite. Isso é foda. O que me incomoda é toda essa galera que tá ficando pra trás. Então, primeiro, o pessoal da periferia. Você vai falar, mas, putz, tem iniciativa de eventos periféricos. Pô, existe. A Andresa Delgado, ela faz o Perifacon. Eles fizeram o Perifacon aqui em São Paulo. Eu não fui, não pude ir, mas eu tava acompanhando, que iniciativa do caralho, que lindo, sabe? O que acontece? Eu acho que a iniciativa do Perifacon eu acho incrível, né? Você trazer o público nerd pra periferia. Eu fui na Perifacon e eu já fui em outros eventos sociais na periferia, né? Tem um cara chamado Diego Ramírez, ele é chamado de O Colecionador. Tipo, a galera tirava sarro, mas ele fazia, eu acho que era... o colecionador Anime Friends, cara, era esse o nome do evento, assim, tipo, na casa dele. Tipo, o que acontece? Ele é o maior colecionador de Mega Drive do Brasil, né? Ele se diz. Mas ele tem uma puta coleção de jogos e de fliperamas e arcades, etc. E, cara, 2 vezes por ano, ele fazia lá na casa dele, tipo, na garagem da casa dele, ele abria toda a coleção dele pra galera jogar de graça. E era um evento mesmo, eu fui, tipo, é foda, assim, é louco. Então tem essas iniciativas de periferia, mas não é isso, sabe? Tipo, a gente não tem que ficar esperando, tipo, ter iniciativas na periferia para o pessoal ir. E o pior é que, assim, essas iniciativas partem sempre de quem é dessa realidade e não tem apoio. Gente, não tem os patrocínios que uma CCXP tem, que uma BGS tem, que uma Anime Friends tem, que um Campinas Anime Fest tem. Não tem esses patrocínios. Então, assim, acaba sendo muito mais difícil essas iniciativas acontecerem, porque os caras botando a cara a tapa e chorando patrocínios muito menores, tem muito menos visibilidade. E se com tudo isso ainda conseguem eventos que marcaram tanto, imagina o que não teria se tivesse um pouco mais de atenção de patrocinadores, de imprensa, desses veículos que conseguiriam dar esse empurrão. Sabe? Não, então, tem um jornalzinho ou outro, assim, tipo, eles sempre fazem, enviam pra galera, só que é diferente quando a Globo é patrocinadora da CCXP e tá passando comercial sabe, em rede nacional no horário nobre, e, sei lá, vai um SPTV passar, tipo, sabe, fazer uma reportagem de 5 minutos falando sobre a inclusão social, tipo, de eventos tipo, sabe, de cultura dentro da periferia. Então não tem visibilidade. Assim, o maior problema é o seguinte, aqui em São Paulo existem editais para você participar e você concorrer a uma verba para você fazer produção cultural, né? Eu já me inscrevi, eu tentei, na época que eu produzia evento cultural aqui em São Paulo, tipo, eu já me inscrevi, eu sei como é que é o processo. O que acontece? Você tem que deixar tudo delimitado, só que grande parte das vezes eles exigem bom, mas eles exigem aberturas para o público, né, de menor renda, etc. Então você tem que ter ingresso social, se você for cobrar, né, tem que ter uma cota de ingresso social, assim por diante, né. Esses eventos, eles procuram normalmente a prefeitura para ter isenção de imposto. Aí a contrapartida olha, você coloca uma cota aí de participação social e tá tudo certo. Cara, como é que você vai colocar uma cota de participação social no CCXP? Que o evento é caro por si só, você vai colocar tipo, você vai reduzir o preço de R$400 para 200. R$200 ainda é um preço estúpido pra muita gente. Tem tudo isso, sabe? Óbvio que no evento não é feito local público, mas ele é totalmente privado, né? Só se você for pra CCXP de carro, você já paga 50 conto no estacionamento, sabe? Então, tem tudo isso envolvido. Então, eu fico triste por essa galera. E eu, assim, Mário, eu não faço questão de ir na CCXP. Eu acho um evento legal, tá? Das vezes que eu fui, tipo, eu tive uma experiência boa, assim, que nem ir nos stands é legal, ver essa interação com o público é legal, mas me incomoda isso e me incomoda essa elitização. Estou lá, então eu tenho esse poder de influência, quer dizer que eu sou diferente, especial, etc. Eu tô cansado disso, tipo, eu fiquei nesse meio, tipo, muito tempo. E o que eu conheço de gente que sobe o status por estar presente. Fui VIP no Anime Friends, estou na BGS, sabe? Tipo,
conseguir ir na BGS, seja como imprensa, seja como VIP, etc. Tipo, a vanglorização de você ter esse status de estar lá e você ter uma questão social, pra mim é muito desgastante. Essa coisa de status é a motivação deles cobrarem por um evento online. Uhum. Tipo, tem um que eles cobram que você não recebe nada físico e tem um que você ganha, tipo, uma credencial. Velho, isso você tá pagando pra se exibir, literalmente, porque as atrações pagas da CCXP online no passado não valeram, e as desse ano menos, sabe? Então acaba criando essa coisa de, vendemos a experiência, mas que experiência é essa agora? Essa experiência de exclusividade, é isso que eles vendem. Então, assim, quando a gente pensa que é isso que eles querem dizer por vender a experiência, fica um bagulho bem mais zoado. Fica um bagulho mas é isso, infelizmente é isso. É a mesma coisa de você comprar uma marca Apple, é a mesma coisa que você comprar uma marca, sabe, uma marca de exclusividade da Nike, Adidas, é isso, você tá pagando pela exclusividade. Eu espero, porém, eu não tenho tanta esperança, assim, por assim dizer, que isso não seja a definição da comunidade nerd, geek, afins brasileira daqui em diante, mas vai ser, já está sendo. A gente... Eu fico com medo de falar e acabar soando como aquela xarope saudosista, porque não é o que eu quero também. Mas, assim, essa comunidade que tá se tornando cada vez mais excludente, em mais de um aspecto. A gente aqui tá falando do aspecto puramente financeiro e social da coisa, mas é uma comunidade que já é excludente em outros tantos aspectos. E isso tá ganhando força, isso tá sendo glorificado, e é isso que justifica o ingresso de um evento que a gente não sabe nem se vai acontecer e esgotar em questão de dias ou horas. Sim. Isso que justifica as pessoas pagarem e não pagarem barato para um evento que é online só para receberem meia dúzia de bugiganga pelo correio. É o que justifica as pessoas nos grupos que, quando ano passado eu entrei num grupo, mais pra, tipo, apoio, né? Tipo, como ir, como não era de outra cidade e tudo mais. E as pessoas vendendo os seus... Tinha uma pessoa que tava tentando vender a sacola do Supernatural que ela pegou e ela não tava tentando vender barato. Sacola que todo mundo pegou, que eu peguei 2, inclusive. Mas é isso, sabe? A gente sabe que é uma sociedade capitalista, mas monetizar a experiência desse tanto, eu acho que acaba matando o que fez isso tudo nascer a princípio. A essência, a comunidade. O senso de comunidade que você tinha. E eu espero de verdade que eventos menores não embarquem nessa onda, mas eu tô vendo que isso tá acontecendo e vai acontecer. E eu não sei o que esperar. Nos eventos pós-pandemia, eu não sei o que exatamente vai dar pra esperar, entendeu? Então, o que eu sinto é que não tem o que esperar, porque os eventos menores que a gente tinha, por exemplo, esse senso desses Bunkasai que a gente ia em Anime Party, Anime Fantasy da Yamato que tinha, sabe, de você ir no evento pra socializar, pra conhecer as pessoas, sabe, pra se divertir mesmo, isso morreu. Infelizmente, da maneira como a gente tem estruturado, se você não tem um evento que é voltado é um evento mais comercial, se você não tá voltado a comercial, você morre na praia, assim. É difícil. Eu sei porque eu já tentei com a Anipar, eu já produzi alguns eventos de graça, assim, né? Eu já concorri, como eu falei, concorri edital, não deu certo. Concorri 2 vezes, é óbvio que quando os caras olham ali, tipo, evento de mídias digitais, tipo, e você tem um evento social, que é, tipo, por exemplo, uma escola de lata, que vai realmente transformar a vida de muita gente, etc., é óbvio que a verba vai ser destinada a outra coisa, não acontece. É muito normal. E até coisas dentro dos eventos. Eu, por muitos anos, organizei sala temática. Tipo, aquela comparação que você fez com o festival escolar era o que a gente fazia, era uma sala com uma gincana. Só que quando o foco dos eventos mudou para outro tipo de coisa, a gente já não teve mais essa abertura. Não tem. Não tinha nenhuma abertura mais para isso, porque o tempo muda. Mas aí acaba que coisas muito importantes acabam se perdendo também. E eu não tô nem falando de como eram os eventos há 5, 10 anos atrás. Eu tô falando da sensação que eles propiciavam de acolhimento, de abertura, de senso de comunidade, que foi o que a gente tava falando antes. Então, o que eu acho que é isso que você falou. Com a N-Party, depois com os editais perder, a gente foi lá e... Não, vamos tirar o dinheiro do nosso próprio bolso, investir, fazer e pegar retorno. A gente teve um retorno. Né? Não foi o suficiente, mas teve. Então, o que eu fico imaginando é o seguinte. Esses eventos de médio
médio público, etc., ou com entrada social, no nosso caso a gente fez de graça, e a gente estava contando com patrocínio, e a gente errou, a gente sabe, a gente depende muito de investimento de patrocinador. E esses caras, eles estão focados já nos grandes. Então os grandes estão matando os pequenos. Eu não acho que vá ter eventos menores, como era antes, assim, que você tinha mais acessibilidade voltada à comunidade, assim por diante, né? Eu acho que tudo hoje tá focado em monopólio e os patrocínios estão direcionados para essas grandes e eles comerão a grande fatia do mercado. Não acho que vão ter eventos menores voltados à comunidade, eu acho que o senso de entretenimento mudou. É óbvio que, por exemplo, da minha parte, agora a gente vai voltar com a NPAR, a gente vai fazer um evento digital, né? Evento digital de graça, etc. Todo mundo vai poder participar, até porque a gente está no meio da pandemia, né? Mas, se fosse físico, talvez, será que a gente faria um evento físico? Acho que não, cara, porque é muito difícil você conseguir organizar tudo isso. Você tem que ter essa estrutura da CCXP, você tem que ter a estrutura de uma BGS, tipo, você tem que ter investimento, você tem que ter verba para fazer, e a galera que tem essa verba quer dinheiro, e se você para ter dinheiro você tem que ter estrutura, e é tudo um ciclo e não tem como fugir disso. É isso. Tipo, os eventos eles vão ser isso. Isso é triste, mas aí a gente tenta se reinventar e criar outras comunidades mas aí até que ponto isso é viável e como que isso vai. Eu tô realmente curiosa, porém apreensiva sobre como vão ser os primeiros eventos pós-pandemia. Assim, os eventos que acontecerem quando for seguro e não esses que a galera tá metendo louco e Não, fazendo. vai acontecer, ó, no momento de gravação desse podcast, ó, enquanto a gente tava gravando, rolou a live da Anime Friends, né? Então eles conseguiram fazer um evento, sabe, com patrocinador, etc., com bastante atração, eu achei muito positivo. É bastante acessível porque você pode assistir através da internet do celular, né? Eles não sabem quando. Eles têm expectativa de fazer um evento em 2022. O UpABC, que é um evento que tem aqui em São Paulo também, que é grande. Não é tão grande quanto a Anime Friends, ainda é numa escola também, mas eles estão anunciando que vão fazer, até o momento dessa gravação, eles falaram que vão anunciar uma data, então provavelmente vai ser 2022. CCXP 2022. BGS, expectativa também 2022. Então tá tudo voltando. Os BGS eles já anunciaram, inclusive vão ser 7 dias de evento, ao invés dos 5 habituais. Que loucura. Cara, a gente não sabe como é que vai estar a situação sanitária do país, apesar das coisas estarem. No momento da pandemia atual, a gente tá tendo algumas diferenças por causa da variante, etc. Mas como alguém que tá lendo periódico médico, científico, ainda tem muita incerteza, muita, tipo, não dá para afirmar nada. A pandemia não acabou. As projeções a gente não tem histórico para se basear como é que vai ser daqui a um ano, a gente só consegue se basear nos dados lá fora, e lá fora a gente tá tendo curvas de inclínio de novo. Tipo, qual que é a expectativa de 2022? Então, eu não sei. Eu, Mário, se eu tivesse R$ 400, tipo, falar, mano, eu quero, mesmo querendo ir muito, tipo, no evento, eu não iria pagar por causa dessas condições, sabe? Eu não faço a menor ideia como é que vai estar. Não é razoável, não é razoável. Pra mim, beirou irresponsabilidade, do mesmo jeito que tem uma diferença, assim, eventos menores fizeram isso. O APBC, eles abriram na Black Friday um dia pra você comprar, assim, a preço de banana pra quando reabrissem. Mas, assim, eles nem deram uma data e falaram assim, quando for seguro a gente faz. E no caso do APBC, dificilmente a pessoa vai pelo evento, ela vai porque amigos vão e vai encontrar a galera. É o meu caso, meu grupo de cosplay vai estar todo lá. Então a gente vai fazer, provavelmente vai ser um espaço que a gente vai se encontrar. Não dá para comparar com uma CCXP. Não é razoável ainda a gente falar de datas e a gente cobrar por essas datas. Porém, é o que está sendo feito. E o jeito é aguardar. O jeito é aguardar e esperar que isso não estoure na nossa cara. Mas dado histórico, né? Eu sei que eu fui muito radical durante essa pandemia, eu, Mário, né? Eu me isolei de tudo. Eu sei que pra muita gente já tem segurança pra sair na rua, sabe? Esse tipo de coisa. Que eu ainda mantenho vários modos. Eu ainda jogo álcool nas coisas que eu compro, né? Então eu fico projetando, tipo, em 2022. Tá, será que tá seguro mesmo? Será que tá confiante? Lendo os reportes científicos, lendo os periódicos, eu diria que é muito incerto. Tipo, eu acho arriscado comprar. Eu não comprei, assim, não compraria. E eu tô vendo de perto porque o meu trabalho tá presencial. Eu tô há 1 ano trabalhando presencial. E pegando um ônibus e vendo que as pessoas, com o perdão da palavra, não que agora vale, porque eu já falei um tanto de besteira, quando eu sou enfiada no cu, né? Porque você vê que não tem máscara, pessoas inclusive que trabalham comigo, pessoas que, tipo, ficam com a máscara no queixo, pessoas que, pô,
Teve 2 pessoas do meu departamento que pegaram Covid e não mandaram o resto do departamento pra home office. Mandaram a gente limpar as coisas com álcool gel e literalmente, olha, reza. Foi isso que a RH virou pra gente e falou. Então, assim, as pessoas estão tratando isso com uma leviandade muito grande e é leviano a gente fazer projeções pra um evento dessa magnitude pro ano que vem. Um evento que, inclusive, é muito frequentado por uma faixa etária que não tá sendo vacinada corretamente ainda, que é então, é tem isso. também. Porque, assim, a gente não tá falando, por exemplo, de eventos que são eventos que você pode ter certeza absoluta que toda a população deles vai estar vacinada, que você pode pedir vacina na porta, mas, cara, dessa faixa tem gente abaixo da faixa etária da vacina, sabe? E aí falam: "Ah, mas você pega ônibus, então eu pego o ônibus todo dia, então eu não posso ir no evento?" Cara, você pode. Faz o que você quiser com o seu dinheiro, porém, a gente tem que falar das coisas como elas são, que isso é arriscado. No mínimo, você corre o risco de perder teu dinheiro, porque se ano que vem o Ministério da Saúde falar não vai ter, paciência, você vai comprar um ingresso que você não vai usar e sabe, sei lá, quando você vai poder usar, entendeu? Mas até aí... Sinceramente, eu duvido que em época de eleição alguém vai falar não vá, sabe? Eu duvido muito, 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 muito. Eu esqueci que a gente tá no Brasil. Então, eu acho bem seguro para os organizadores fazerem evento mesmo, cara. Num país seria outra história, mas eu esqueci que a gente vive aqui. Eu sei que eu posso ser muito cancelado nesse podcast, muito mesmo. Pode ser que o Mário de daqui 5 anos tenha pensamentos completamente diferentes, porque ele já vai ter muita informação, sabe? Pode ser que eu esteja beirando a hipocrisia, tipo, pra daqui 5 anos, sabe? Isso tudo pode acontecer se eu, Mário, daqui de 5 anos, conseguir realizar o sonho de, tipo, realizar um evento por conta própria e ter investimento, etc., e estiver cobrando o ingresso a 60, 80 reais, me mostre esse podcast, por favor, para eu me lembrar dos meus princípios, sabe? Então, eu tô me botando a dúvidas aqui. Tipo, nada do que eu falei é 100% afirmativo, tipo, são opiniões próprias, assim, com base em algumas coisas que eu sei, de vivência. A gente fala das coisas com as informações que a gente tem no momento, né? Talvez, até se a gente escutar esse podcast daqui a 6 meses, e por algum milagre as coisas estejam estabilizadas e seja razoável falar sobre eventos sem... A gente vai escutar esse podcast e vai dar risada. Putz, a gente tava neurótico na época. Então, eu sei que eu tô. Mas, sinceramente, a gente tá falando de vidas aqui. Então, quando se trata de vidas, pecar pelo excesso é melhor que pecar pela falta. Sim. Então, eu acho que nesse ponto a gente tem que ser um pouco neurótico, sim, pra cuidar das pessoas. E pra se cuidar. Pô, eu não vou morrer... caramba. Eu não vou morrer depois de pagar... Vou pagar R$400 num evento pra morrer de Covid depois por conta dele. Se ferrar. Então, não é nem só da pandemia, assim, acho que é de toda a questão da argumentização. Eu posso ter, tipo, cometido várias gafes, assim, de dados que eu não tenho. Porque eu realmente não tenho, não tô na área de produção de eventos, sabe? Quem tá lá sabe os dados da CCXP, sabe dados de público, sabe de tudo. Inclusive, sabe como é que vai ser a organização? Eu não sei no momento. Inclusive, alguns dos nossos ouvintes, se vocês entenderem, se vocês tiverem alguma vivência em organização de eventos e puderem dar uma luz pra gente, mandem pra gente, comentem, sabe? Isso toca pra gente, porque a gente também quer aprender. A gente é visitante, a gente é apreciador, só que a gente não é organizador. Então a gente queria, às vezes, ter a visão do outro lado, seria legal. Mas eu acho que é isso, assim. Então, se alguém se ofendeu com isso, só peço que, tipo, minha opinião não é absoluta, nem um pouco, assim. Eu tô 100% aberto se você mostrar evidências, tipo, que eu tô errado. No fim das contas, o que a gente fala mais é que a gente quer preservar uma coisa dos eventos que é muito importante pra nós, que vocês já ouviram, que é a experiência. Não estamos falando da experiência de estar num lugar e comprar coisas e ver coisas. A gente tá falando da experiência de estar num lugar em que... Um lugar entre pares, um lugar entre iguais. Sim. Sabe? Um lugar em que a gente encontre pessoas com gostos parecidos, com hobbies parecidos, que acabou se perdendo. Acho que quanto maior qualquer coisa menos humana ela fica. É uma progressão natural das coisas. Sim. Eu concordo com você. Então, assim, o que a gente fala aqui é mais que o que nós nos queixamos é que esse espaço de estar entre pares e de conviver entre pares e de ter esse senso de comunidade está se perdendo e é uma tendência natural. Porém, certas coisas estão acelerando esse processo. E é o que a gente falou aqui. Também faço minhas as palavras do Mário. Se eu tiver falado alguma coisa ofensiva e tudo mais, eu peço que vocês, inclusive, venham, troquem ideias, conversem conosco, conversem comigo. A gente tá querendo falar. A gente tá querendo... É um assunto que a gente não tem como esgotar. Quanto mais opiniões a gente tiver, mais legal vai ser. É um debate, né? E fez parte da nossa vida, né? Que nem você falou, preservar essa questão de comunidade é importante
pra mim, eu tenho certeza que é pra você também, porque eu, Mário, conheço muita gente legal. Nossa. Muitas das pessoas, vocês, todo mundo aqui eu conheci por causa de evento. Sim. Então, é isso, é querer preservar isso. Eu tô na seca por evento também. Como eu já falei, meu hobby é falar mal da Avalon. Mas a sensação de estar lá ainda é a sensação que eu tive lá no meu primeiro evento. De estar no meio de um bando de gente doida, usando roupa de gente doida e fazendo coisas de gente doida, mas é um ambiente onde eu me sinto mais eu do que em outros lugares. E eu sei que outras pessoas também têm essa sensação, tá? Então acho que é isso, né? A gente pode encerrar por aqui. Vou à vontade. Eu só vou antes aproveitar e fazer propagandas que eu deveria ter feito antes. A gente tava falando de indies brasileiros, eu tô tendo uma política, uma tentativa. Eu faço algumas streams na Twitch, né? Eu vou deixar, não sei se eu tenho como. twitch.tv/House of Hawkeye. E eu tenho um dia temático de jogos BR. Então, assim, eu pego jogos da Steam que são brasileiros, são de devs brasileiros. A gente já fechou Chroma Squad, assim. A gente já jogou o Spearwind, assim. E eu tô com uma lista legal. Por enquanto, o canal tá um pouquinho parado, mas eu já tô com alguns outros títulos engatilhados pra trazer, porque é uma cena muito variada, é uma cena muito divertida, cara. E assim, o Chroma Squad é um mais conhecidinho, mas tem outros super obscuros, às vezes, que não têm a visibilidade que merecem. E que se eu tiver a chance de trazer e jogar um pouquinho pra vocês e vocês conhecerem, eu já vou estar ganhando meu dia. Então, twitch.tv/House of Hawkeye. E apareçam lá que eu tô sempre jogando alguma coisa e jogando mal. Então, é nóis. Já que você fez jabá, eu vou fazer o meu também. Boa. Só vou falar de que a NPAR, ela tá voltando aos pouquinhos, em passos lentos. Pra quem não conhece, a gente era um grupo que promovia atividades de jogos eletrônicos aqui em São Paulo, mas em questão de comunidade, né? Então a ideia, a gente promovia atividades para o público interagir jogando, né? Sejam campeonatos mais sociais, sejam atividades mesmo de free play, etc. E sejam outras atividades que a gente também já promoveu. A gente já promoveu showzinho, a gente já promoveu um monte de coisa, né? Se você não conhece, acesse o site anipari.com.br que tá tudo lá. Mas o mais legal é que a gente vai fazer um evento digital. Esse evento digital a gente vai trazer o pessoal para jogar junto conosco, né? Então, vão ter, além de jogatinas, a gente vai ter lojas que vão estar vendendo produtos, né? Você vai poder entrar em contato com os vendedores ao vivo, a gente vai ter transmissão ao vivo também. Então vão ser várias atividades. É só Nintendo? Não. Cara, a ideia é qualquer pessoa poder participar. Então a gente vai ter atividades para todo tipo de público. Que tenha console, que não tenha console, que na verdade talvez nem jogue, queira participar de atividades de quizzes, esse tipo de coisa. Então a gente vai ter atividades para todo tipo de público, tá? Tá tudo no site, acessa lá, você vai ter mais informações. Então, pessoal, muito obrigado pela participação. Muito obrigado por estarem conosco, por nos escutarem. Mandem suas ideias, mandem suas opiniões. Queremos que esse assunto cresça, tá?